A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Isso acontece diariamente para levar até você muita informação, entretenimento e interatividade. Porque no Hora Geral você interage, você participa. O Hora Geral não é um programa jornalístico onde você fica sentado só olhando. Também, mas interage, participa, denuncia. Você acaba sendo um repórter do Hora Geral, mandando as informações, cobrando das autoridades soluções de problemas na sua cidade, no seu bairro. Por isso que o WhatsApp está sempre à sua disposição, que é o 981387000. 981387000. E a nossa equipe de produção já está fazendo uma triagem das muitas reclamações para que nós possamos, a cada programa, poder apresentar ao telespectador e cobrar das nossas autoridades. No programa de hoje você vai ver: embarcação pegou fogo em São Vicente, próximo à Ponte Pêncio. Olha só um pouco das imagens no programa de hoje. Quer mais? Ministério Público do Guarujá quer que farmácia popular abra 24 horas. A nossa convidada de hoje é a professora de Direito Constitucional, Érica Soares. Ela já está aqui na recepção do Hora Geral e vai daqui a pouquinho entrar nos estúdios e conversar com os nossos telespectadores e tirar algumas das dúvidas. Como professora de Direito Constitucional, muitos temas são importantes que você, telespectador, pode aproveitar a partir de agora, ligar e já fazer a sua pergunta. Por que determinados itens da Constituição não são respeitados pelo governo? Como que a população brasileira pode ter o seu direito constitucional preservado? Será que qualquer mudança constitucional basta ser discutida e apresentada pelo Parlamento? Leia-se Câmara Federal e, se aprovado, muda-se a Constituição? É tão fácil assim? Bom, esse e outros temas nós vamos abordar no programa de hoje com a professora especialista em Direito Constitucional, Érica Soares. Hoje é comemorado o Dia do Alfaiate, uma profissão que está um pouco extinta, né? Quase a gente não se vê mais o alfaiate. Mas o alfaiate é aquele profissional que deixa a sua roupa sob medida para que você possa ficar mais bonito ou mais bonita, por que não? E também a oficialização da letra do Hino Nacional Brasileiro, o hino que, por mais que nós sejamos brasileiros, né, tem muita gente que não sabe o hino nacional na sua totalidade. Como resolver isso? Bastaria não só ler, ouvir ou começar a executar o hino nacional mais vezes. A gente costuma ouvir mais o hino nacional em eventos, em sessão solene, né? Eventos solenes. Mas as escolas, no meu entendimento, deveriam, pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês, né, executar o hino nacional brasileiro para que os alunos aprendessem a língua e não fazer feio, como a gente já viu alguns jogadores, né? Isso já até passou. Alguns jogadores, na hora do hino nacional, uns ficam assim, ó, parados, outros só mexem a boca, fica assim. Dá a impressão que ele quer mostrar que sabe a letra. E, fala a verdade, é desrespeito à pátria, né? Quando nós não sabemos cantar o hino do país que nós vivemos. Não se esqueça, amigo do Hora Geral, que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, vamos já falar de política. Olha só, hein? Uma informação: o cientista político, preste atenção, o cientista político e presidente do Centro de Liderança Pública, o CLP, Luiz Felipe Dávila, teve a pré-candidatura ao governo do estado apresentada à executiva do PSDB. Sabe quando aconteceu? Isso foi na semana passada. Apenas 3 prefeitos da Baixada foram convidados. Entre eles, o prefeito Marco Aurélio de Itanhaém e também o prefeito Ademário de Cubatão. Eles estavam no restrito grupo de 30 chefes do Executivo municipais que assistiram à palestra do apadrinhado do governador. Está aí, ó, o Dávila, né, entre os prefeitos de Cubatão e Itanhaém. O prefeito Alberto Mourão de Praia Grande não estava presente nesse evento. E na próxima semana, o prefeito Mourão vai decidir se ele continua no PSDB ou se ele vai para um outro partido. Lembrando que o presidente do Condesb, o prefeito Mourão, é uma liderança respeitada aqui na nossa região e ficou meio estranho dele não estar nesse seleto grupo de 30 prefeitos, né, aqui do estado de São Paulo,
Entre eles, volto a repetir, estava ali do lado do governador, o prefeito de Itanhaém, Marco Aurélio, e também o Ademário de Cubatão, né? Será que eles pediram já uma atenção especial para o governador? É o que eu sempre falo, é bom estar do lado do governador, mas é bom também pedir ao governador uma atenção maior aqui à nossa região, com relação à falta de projetos habitacionais, com relação à falta de segurança no sistema Anchieta Imigrantes, com relação à verba que o Estado deveria mandar para a área da saúde, né? Projetos importantes. Falando com carinho, o governador é uma pessoa sensata, sensível, ele pode atender. E esses dois são dois prefeitos. Um foi reeleito, o prefeito Marco Aurélio de Itanhaém, que está à direita, e o outro foi eleito agora em 2016, que é o prefeito Ademário de Cubatão. Esse é o Hora Geral, e abrindo o programa de hoje, atenção, atenção, denúncia no Hora Geral, denúncia. A Fabiana entrou em contato pelo nosso WhatsApp, o 981387000, e pediu ajuda. Ela está com um filho internado na Santa Casa com uma infecção. Vamos ouvir a mensagem da nossa telespectadora pelo WhatsApp do Hora Geral. Fabiana, queremos ouvir o que está acontecendo. Ele já estava vindo há um tempo, né? Com um quadro de febre muito alta. E aí eu levava nos hospitais, hospital aqui, hospital ali, nada acontecia. Eles não faziam nada. De repente, quando foi a semana passada, ele teve um pico de febre muito alta e ameaçou desmaiar. E eu trouxe ele pro CREI. Ele estava com uma infecção muito grave. E aí eles me orientaram a trazer para Santa Casa. Eu cheguei aqui, eles internaram ele, 19 mil de leucócitos, né? De infecção. Aí o médico que atendeu ele não deu ligança, porque ele já estava já 4 dias sem comer nada. Tava só no peito. Aí ele pegou, assim, passando coisas que não tinha nada a ver com meu filho. Eu tive que chamar uma viatura, fazer boletim de ocorrência, um monte de coisa. Aí meu filho começou a passar mal e tivemos que chamar outro médico. Quando o médico chegou, realmente foi constatado que meu filho estava muito ruim. Então, eu queria, assim, se você pudesse me ajudar, ligar, para que dessem mais atenção para ele e para outras crianças também, né? Entendi, Fabiana. Nós, a equipe do Hora Geral, nós procuramos a Santa Casa, que informou que o menino João Vicente deu entrada no hospital no último dia 29 com febre e dores articulares. Exames demonstraram que ele está com uma provável infecção bacteriana e vem sendo tratado com remédio e tendo evolução do quadro, né? Essa é a versão da Santa Casa. Fabiana, se persistir, se continuar, entre de novo em contato com a gente para que a gente possa pedir uma solução muito mais eficaz. São algumas respostas, às vezes evasivas, mas é a resposta que nós temos para oferecer. Mas não podemos demorar quando se trata de saúde. Saúde é questão de prevenção e tempo para atendimento. Mais uma denúncia de saúde aqui no Hora Geral, nesta quarta-feira. A Mônica entrou em contato com a nossa produção, pois a sua mãe, a dona Luísa, está internada com câncer no Santo Amaro, no Guarujá, e precisa urgentemente de transferência. Quer ver? Mais uma telespectadora aqui no Hora Geral. Aqui a dona Luísa. Então, a gente está procurando um hospital especializado no problema da minha mãe, porque ela já vem atravessando isso aí faz tempo e ele só ficou no tratamento deles aqui. Minha mãe já fez químio e agora passou pro pulmão dela, tá em metástase no pulmão dela. E aqui no Santo Amaro não tem um tratamento específico para ela. Então, agora ela está entubada e a gente quer arrumar um hospital especializado no tratamento dela. Entendeu? Porque aqui mesmo não tem. E eu só te pedindo uma ajuda, até pelo amor de Deus, me ajuda. Nós vamos cobrar da Secretaria de Saúde a transferência da dona Luísa, mas é bom deixar bem claro que existe uma central de regulação, uma central de vagas, e quando surge uma vaga, é aí que a paciente ela é transferida. Nós sabemos da grande dificuldade que existe com relação à falta de vagas de leitos para atendimento de especialidades como essa, que é uma UTI. Agora, o que eu julgo triste para a nossa região, e por mais que as nossas autoridades tenham se movimentado, inclusive ido até Brasília, é que a gente não consegue dar resposta à grande quantidade de pessoas que procuram atendimento de saúde, né? Nós vamos cobrar durante o dia de hoje, a produção irá cobrar da Secretaria de Saúde do Guarujá e também do CROSS, que é o Centro de Referência, e assim que a gente tiver uma novidade, nós vamos entrar em contato com a nossa telespectadora que mandou a denúncia e vamos também colocar no nosso facebook.com/Hora Geral para atualizar com relação a essas informações. Agora de Guarujá, vamos até a cidade de Praia Grande.
Lá em Praia Grande, a telespectadora Francisca entrou em contato reclamando de um terreno baldio que tem ao lado da sua casa, lá na Vila Sônia. O local possui cavalos, ratazanas, entulho, lixo, muito mato, como nós estamos vendo nas imagens. É impressionante. E a telespectadora, pô, Douglas, eu estou preocupada. Aqui tem criança pequena, a gente tem medo, né, de contrair algum tipo de doença, a gente não consegue dormir direito. Pô, dá um alô pra gente aí, cobra a Prefeitura de Praia Grande. Nós já entramos em contato que a Prefeitura, inclusive, vai acionar o proprietário do imóvel, né? Que já foi notificado em junho para realizar o serviço de manutenção. O prazo estabelecido já venceu e se constatada essa desobediência, ou seja, se ele não tomou nenhuma providência, a notificação nos próximos dias vai para o proprietário e será multado. E os valores podem variar de R$ 106 até R$ 700. Quer dizer, eu queria assim uma efetividade por parte da Prefeitura de Praia Grande para atender a telespectadora, porque não tem condição de viver num local como esse. Porque, na realidade, corre risco de saúde, né? Hora Geral, nós estamos ao vivo levando até você muita informação. Deixa eu mostrar um vídeo aqui do meu amigo Jeová. O Jeová, ele é presidente do Grupo Esperança e ele está contente, né? Porque recentemente o SUS está oferecendo já a partir de agora um tratamento para as pessoas que têm hepatite chamada F2. É um tipo de hepatite moderada antes do fígado passar para cirrose e complicando a saúde dessas pessoas que têm esse tipo de hepatite. A fibrose, como definição mais macro, inflamação do fígado, ou seja, vai do mais leve, que é o F0, ao mais grave, que é o F4, que já é considerado cirrose. O F2 é moderado e precisa ser eliminado porque desenvolve para a cirrose. E essa é a boa notícia. E quem anuncia essa boa notícia aqui no Hora Geral é meu amigo Jeová, presidente do Grupo Esperança. Meu amigo Jeová, tudo bem com você? Amigos, eu sou Jeová, presidente da ONG Grupo Esperança, que presta apoio aos portadores de hepatites e das doenças graves do fígado. Eu venho aqui com muita satisfação comunicar que desde o dia 5 agora de setembro, todos os portadores de hepatite C com grau F2 vão ter direito ao medicamento gratuito pelo SUS e com uma chance de cura de mais de 95%. Os F2 é um segmento de pacientes que tem um número bem grande e que estavam nessa ansiedade, porque não tinha medicamento para eles. E agora estarão contemplados. Eu agradeço muito o programa Hora Geral. E Douglas, obrigado novamente por esse espaço. E o Grupo Esperança fica à disposição para todos, a informação para profissionais de saúde, para médicos, população em geral e principalmente aos pacientes que queiram receber mais informação detalhada sobre o novo protocolo do Ministério da Saúde de dispensação de medicamentos para hepatite C. Nosso telefone é 3222-5724. Mais uma vez, Douglas, muito obrigado. Jeová, você é meu amigo, parabéns pelo trabalho à frente da ONG Grupo Esperança, né? E o Hora Geral vai estar sempre com as câmeras abertas, né? E as portas também já estão abertas, que é dos nossos convidados, das nossas personalidades que desfilam aqui no Hora Geral, dando um pouco da contribuição do seu conhecimento para informar o nosso público telespectador. Afinal de contas, este é o Hora Geral. Folha de São Paulo trazendo como destaque é o seguinte: caramba, olha só quanto dinheiro, hein? Meu Deus, malas e caixas com dinheiro achadas pela Polícia Federal em imóvel na Bahia que teria ligação com o ex-ministro Gedel Vieira Lima. A informação que chega aqui que levaram quase 6 horas para contar a quantia de 51 milhões em um imóvel que seria ligado a Gedel. Meu Deus, muito dinheiro. Áudio sugere que procurador atuou em delações da JBS. O Estado de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: deputados aprovam PEC que prevê fim de coligações. Governo vence e Senado aprova nova taxa do BNDES. Gravação de delatores da JIF deixa Janot sob pressão.
bunker dos milhões. Polícia Federal encontrou 51 milhões em cédulas de real e dólar em apartamento que seria usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima do PMDB em Salvador. A operação, um desdobramento da Lava Jato, investiga a suposta organização criminosa que atuava na Caixa Econômica Federal quando o PMDBista ocupava a vice-presidência de pessoa jurídica. Meu Deus, um apartamento só para guardar tudo isso de dinheiro, hein? Jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete: produção industrial tem 4ª alta seguida. Esse é o incêndio de uma embarcação aqui em São Vicente, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho no Hora Geral. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete: agora, Lava Jato mira nas Olimpíadas. Lancha pega fogo e 2 tripulantes são resgatados em São Vicente. Deixa eu ver aqui a parte de baixo do Diário do Litoral, também mostrando os 51 milhões que foram encontrados num apartamento supostamente usado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima. Presidente do Condesb, Alberto Mourão, discutirá questão com as 9 cidades. Tema segurança. Temos aqui o Expresso Popular. O Expresso Popular trazendo como destaque, deixa eu ver, não temos. Só essas são as manchetes dos principais jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral. Agora sim, vamos falar sobre a principal manchete do Diário do Litoral. Uma embarcação pegou fogo e naufragou na tarde de ontem próximo à Ponte Penso, em São Vicente. De acordo com a Polícia Ambiental, e você está com imagens, a lancha Ohana foi encontrada em estado avançado de incêndio e os 2 tripulantes foram resgatados sem ferimentos. A fumaça pode ser vista do Gonzaguinha. A embarcação naufragou no local antes do fogo ter sido contido pelos bombeiros. A área foi sinalizada e a Capitania dos Portos foi notificada e vai apurar as causas do incêndio. Olha, é uma bela de uma lancha, hein? Por que será? Será que é algum problema, alguma pane elétrica? Né? Isso tudo vai ser apurado. O Ministério Público de São Paulo está acompanhando o funcionamento das farmácias do Cidadão em Guarujá e quer que a Prefeitura ofereça o serviço 24 horas para os munícipes. Parabéns, é isso mesmo. A cidade possui 3 unidades da farmácia do Cidadão. Uma na Vila Júlia, outra em Vicente de Carvalho e outra no Jardim dos Pássaros. A promotora Silvia de Faria Denari recomenda que pelo menos uma delas permaneça aberta dia e noite. Além disso, o ofício dá 90 dias para o prefeito Walter Suman informar quais medidas vão ser adotadas para garantir o fornecimento dos medicamentos à população também nos finais de semana e feriados. A prefeitura confirmou ter recebido a notificação do Ministério Público e disse que vai cumprir o prazo para responder à recomendação. Para abrir as farmácias do jeito que o Ministério Público pede, a Prefeitura teria que contratar mais farmacêuticos. Hoje a cidade conta com 10 servidores nesse cargo. Hora Geral! Vamos com o sindical, produção? Bom, falando em farmácias, você já conhece o Simprafarmas? É o Sindicato dos Práticos de Farmácia e ele oferece diversos benefícios para os associados, como coluna de férias, orientação jurídica e ambulância 24 horas, auxílio social clínica, de fisioterapeuta e muitos outros. Se você é trabalhador e estiver sofrendo abuso por parte dos patrões, denuncie. O Simprafarmas vai defender você com total sigilo. Quer mais informações? 3285-1320. 3285-1320. Vamos conhecer agora a movimentação das estradas aqui no Hora Geral. Trânsito, apoio, Plano de Saúde Santa Casa de Santos, o melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes operando no esquema 5x3, lentidão na chegada a São Paulo. Cônico Domênico Rangoni, Padre de Mariana Nóbrega, nesse momento com boa visibilidade. E atenção, hein? Entre 2 da tarde dessa quarta-feira e 1h de quinta-feira, a Ecovias vai implantar a operação Descida 7x3. A estimativa é entre 230 mil e 380 mil veículos venham às cidades do litoral paulista. Já na travessia de Balsa, nesse momento, a informação que nós temos é que tem 6 embarcações na ponta da praia. Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte, com 3 embarcações e boa visibilidade. Na capital, o rodízio hoje é para veículos com placas finais 5 e 6. Vamos saber como será a previsão do tempo, né? Início de feriado, amanhã é 7 de setembro. Vamos saber agora, conhecendo o nosso radar meteorológico.
A previsão para essa quarta-feira é de céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Os termômetros em Santos marcam a mínima de 19 e a máxima de 27 graus, como você está vendo. Já no Guarujá, na ilha de Santo Amaro, nós temos a mínima de 20 e a máxima de 26 graus. De Guarujá vamos até Mongaguá, aí sim, mínima de 20 e a máxima de 26 graus. E esse é o nosso radar meteorológico e a previsão do tempo você fica sabendo primeiro aqui no Hora Geral. Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotone. Para perto, para longe, para você. O medicamento antiepilético Levetiracetam foi incorporado ao Sistema Único de Saúde. É uma boa notícia para tratamento de pacientes com microcefalia. A medicação, que é conhecida como Keppra, vai estar disponível no SUS no prazo máximo de 180 dias. O efeito colateral é que crianças com diagnóstico de microcefalia podem sofrer com convulsões. Pacientes diagnosticados com epilepsia mioclônica juvenil, resistentes à monoterapia, também vão ser incorporadas ao uso deste medicamento. É uma boa notícia. E se é uma boa notícia e tem a ver com saúde, o Hospital de Olhos Grotone traz essa informação sempre para você. E se você tem dúvidas com relação a dicas de saúde, mande a sua pergunta para o WhatsApp 981387000, que o Dr. Gustavo Grotone vai responder aqui no Hora Geral. Bom, Sérgio Mendes já está aqui. O Sérgio, melhorou do seu resfriado? Tudo bem, Douglas? Tudo bem. Mais ou menos. É, a sua voz está um pouco anasalada. Está um pouco, sim. Agora, não sei se está anasalada porque você fala tanto no Porto Conecta, ou está anasalada por causa do ar-condicionado e você está um pouco resfriado. Vamos dizer que é um pouquinho de cada coisa? Mais por Porto Conecta, porque tem de gente mandando WhatsApp, né, Sérgio? É verdade, Douglas, até porque, olha, Porto Conecta é a operadora que tem a chancela da Porto Seguro, ou seja, é qualidade total para você. Na Porto Conecta você tem vários planos. Você vai ter planos lá que você vai utilizar a ligação ilimitada, não é? Inclusive para DDD, fixo celular, inclusive DDD. Tem uma navegação na internet muito rápida e um precinho que vai caber dentro do seu orçamento. O importante é você entrar em contato com a Regional Seguros no telefone que está no seu vídeo, que é o 95540-5454. 95540-5454. Você pode mandar uma mensagem de WhatsApp, inclusive, a qualquer hora do dia ou da noite, que os profissionais da Regional Seguros retornam o contato com você. 95540-5454. É a parceria do Hora Geral com Regional Seguros e Porto Conecta, viu, Douglas? Muito bem, meu amigo Sérgio Mendes, melhoras, hein? Eu acho que foi aquele açaí gelado que você tomou ontem no final do dia. Deve ter sido. Eu até falei pra vocês, é muito, Serginho, não, mas tá gostoso. Tava bom, né? É, você colocou granola, leitinho, colocou frutas. Ah, mas eu acho que você é magro porque você deve ser muito ruim, hein, Sérgio? É de bondade. Ah, bom, desculpa, errei, é bondade, bondade. Sérgio, um abraço pra você, viu, meu amigo? Tchau, Douglas. Vai correndo lá pra Porto depois visitar os nossos amigos? Vou lá o Paulo Primo, o Rodrigo Chacal, todo mundo. Ah, então tá bom. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço especial para o Hermano Dre, né? O Hermano que faz parte ali da alta cúpula da Porto Seguro, né? Sim. Um abraço especial para ele, que também sempre está acompanhando o Hora Geral. E o Beto Montoro, Sim. que não perde por nada o Hora Geral. Ele diz que acorda cedo, toma um café e fica ligado para assistir o Hora Geral. São os nossos amigos da Porto, são os nossos parceiros, né, Sérgio? É isso, Douglas. Um abraço para você, Sérgio Um abraço. Mendes. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com a professora de Direito Constitucional, Érica Soares. É um momento que o nosso telespectador vai poder tirar as dúvidas com relação ao direito constitucional, aquilo que está na Constituição, se de fato a Constituição ela é uma aliada sim do cidadão ou não, como recorrer para ter o meu direito constitucional sendo respeitado. Esse e outros temas que surgirão depois do intervalo. Eu volto já, é muito rápido, você vai ver que é rápido. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis. Na Unidas. Já estamos de volta com o Hora Geral. Nessa quarta-feira eu vou apresentar para vocês a professora de Direito Constitucional, Érica Soares, e também procuradora da Fazenda Nacional. É isso mesmo? Isso. Prazer recebê-la aqui no Hora Geral, tudo bem? Dia. Agora, a gente sempre ouve alguns títulos
principalmente agora com esses escândalos políticos, é o Procurador-Geral da República, é o promotor de justiça, ou seja, são várias atividades envolvendo o direito no nosso Brasil. Inicialmente, eu até já acabei antecipando no bloco anterior, vou tratar de Érica, se claro. permitir, né, o que a população está um pouco desacreditada dos entes políticos. Muitos escândalos, a cada dia a gente observa e a gente fica pensando, poxa, mas não tem uma Constituição? Essa Constituição não vai punir esses infratores? Né? Será que a Constituição é só para quem tem condição financeira de contratar um advogado para, de repente, defender esses políticos ou essas pessoas envolvidas em atos ilícitos? Então, eu, representando o meu telespectador, que também tem o direito da pergunta, no 981387000, eu quero fazer a primeira pergunta para a professora de Direito Constitucional, a Érica Soares. A Constituição, ela serve para quê? Ela é uma peça que a gente se recorre para ver se nós temos direito, ou ela é uma forma de guardar os direitos do cidadão de todas as faixas etárias e camadas sociais? Bom, veja bem. Eu sei que é uma resposta bem um pouco complexa, né? Mas você sabe resumir para nós. Sim, a Constituição, ela consagra os direitos, né, dos cidadãos. Sim. Né? Eu acho que o grande problema não é o que a Constituição traz, porque o que ela traz, de fato, são os direitos que foram previstos, né, na Constituinte de 88. O problema é a falta de conhecimento que o cidadão tem, né, dos seus direitos que estão previstos nela. Essa falta de conhecimento é por conta da ausência de educação básica, eu acho mesmo, que a nossa população... Na escola, né? Na escola, exatamente, né? A população, ela não exercita a sua cidadania. E o exercício da cidadania é exatamente o conhecimento dos seus direitos na Constituição. Então, acho que é um problema de falta de conhecimento, falta de educação básica e educação política que a gente não tem nas nossas escolas. Agora, Érica, a informação que eu tenho é que a Constituição americana, ela tem poucos itens, é uma Constituição, se comparada à nossa, ela é bem simples. Sim. Então, é muito mais fácil do americano entender dos direitos constitucionais. Agora, já a nossa, ela é praticamente uma lista telefônica que a gente nem usa mais. E com termos de difícil compreensão. Será que esse não seria o primeiro impeditivo para que a maioria da população não tenha o interesse de conhecer um pouco da Constituição brasileira? Eu acho que não, Douglas. Na verdade, a Constituição americana ela foi feita em um outro momento histórico. Ela é uma Constituição de 1789 e nesse momento realmente as constituições eram sintéticas, elas eram menores, né, pouquíssimos artigos, ela até então sofreu poucas emendas, mas é porque também o sistema jurídico americano é diferente do nosso. A nossa Constituição é semelhante à Constituição de outros países extremamente democráticos, né? Uma Constituição maior, analítica mesmo, que traz muitos direitos, muitos programas de governo, algumas coisas de fato não precisariam estar lá, mas o problema não é a extensão da Constituição, o fato de ser uma Constituição grande ou uma Constituição pequena. O problema é a falta de conhecimento, né, que não é ofertado à população em geral, principalmente nos assuntos que são ligados à questão da cidadania. Esses, sim, são assuntos que deveriam ser de conhecimento de todo mundo, né? Então, eu acho que o problema não é a extensão da Constituição, é a ausência de conhecimento daquilo mesmo que interessa para o cidadão, né? Do exercício da sua cidadania. Tem um outro aspecto que eu julgo importante, mais uma vez, eu deixo o 981387000 para que o telespectador possa fazer perguntas, ou seja, indo para um lado mais popular e direto para o telespectador, a gente sempre ouve assim, está na Constituição o direito à educação, o direito à saúde, por exemplo, né? Mas eu não tenho emprego, eu não tenho saúde, a quem eu vou reclamar? Né? Nós temos, inclusive, você assistiu na abertura do Hora Geral, quantas denúncias de pessoas procurando um atendimento de saúde para trazer essa discussão da nossa região. Então, a quem que essas pessoas podem recorrer se é um direito constitucional? Eu entendo que isso é um problema político. A nossa Constituição, ela consagra esses direitos sociais, só que esses direitos, eles têm que ser efetivados.
né? Não tem como a Constituição prever que todos têm educação, todos têm saúde, né? E a gente efetivar esses direitos só pelo fato de estar previsto na Constituição. Ela traz esses direitos, só que eles têm que ser efetivados através de programas políticos, programas específicos, né? Para poder trazer uma efetivação desses direitos sociais. Então, é uma questão política. Não é uma questão de previsão ou não da Constituição. É claro que o Poder Judiciário hoje exerce um papel muitíssimo importante na tentativa de efetivar esses direitos que estão lá previstos e que não foram implementados pelo poder político, mesmo porque a população ele não pode ficar à mercê, né, da vontade legislativa ou da vontade política. Então a gente tem sim um poder judiciário que efetiva esses direitos, só que na medida do possível, né? Então situações que você precisa de um atendimento médico, você precisa de um remédio, o poder judiciário ele efetiva esse direito previsto na Constituição, sim. Ou seja, a gente até observa que muitas pessoas que não conseguem um atendimento acabam entrando na justiça, muito rapidamente, me corrija, consegue uma liminar, e aí a administração ou o hospital é obrigado a arrumar essa vaga. Sim. Saúde e educação são dois direitos que não podem ficar dependendo, né, dessa boa vontade política ou de um movimento político para que sejam efetivados. Então, o Poder Judiciário, ele tem esse papel, né, principalmente com a Constituição de 88, ele tem esse papel de interpretar a Constituição e de efetivar os direitos que estão ali previstos. Tem um outro tema importante, um tema nacional, e quando eu falo nacional afeta todo o nosso país, que é com relação ao Supremo Tribunal Federal, os ministros. E essa delação desses irmãos, que eu vou até poupar o adjetivo em respeito à minha convidada e ao telespectador, mas o telespectador já entendeu, acabou causando aí um incômodo com relação ao Procurador-Geral da República, com relação a essas delações que de uma certa forma ele já tinha esse conhecimento pelo que nós conseguimos entender através dos áudios que foram divulgados no dia de ontem. Mas isso acabou abalando inclusive alguns dos ministros do Supremo, né? E fez com que a ministra Carmen Lúcia fizesse um pronunciamento à nação para mostrar da importância e da seriedade da justiça do nosso Brasil. Vamos ouvir esse pronunciamento que acabou circulando em várias emissoras, e isso traz uma precaução um pouco mais com relação à justiça do nosso Brasil, né? Vamos ouvir? Aqui, vamos colocar aqui no plasma, a produção, vamos lá. Nós já temos, já? Daqui a pouco? Então tá bom, a produção tá preparando esse vídeo. Eu acredito que você deva ter assistido, né? Sim. Ou seja, é um momento tão delicado da nossa sociedade que, se a população desacredita dos nossos representantes através do voto e vê uma das principais instituições, que é a parte jurídica, né, também sendo abalada, esse é um perigo que nós temos que ter, ou é um momento que nós temos que saber ultrapassar para ver um Brasil mais justo para todos? Eu acho que isso tudo que tem acontecido, eu acho que a Lava Jato, a Operação Lava Jato, ela é um marco de esperança para a sociedade brasileira, né? Essas questões todas, esses vídeos, essas delações, esses áudios, eles têm que ser analisados por um outro foco, um foco de esperança, né? Eu acho que o que falta no nosso país é a fiscalização e punição. Eu acho que pela primeira vez... E cabe a nós também, brasileiros? Ou mais das instituições públicas, ou seja, do judiciário? A fiscalização? Não, cabe a todo mundo, E quando são colocadas, né, são levadas a público essas gravações, como aconteceu hoje, ontem, né, permite com que o povo brasileiro tenha conhecimento do que está acontecendo. Nós vamos ter eleições no ano que vem, e eu acho que esse é o momento, né, da gente ter a esperança de que o nosso país pode melhorar e a consciência de que quem, na verdade, não é alteração política, não é uma alteração da Constituição. Na verdade, essa alteração, ela vai vir com a consciência da cidadania, né? Com a consciência do voto. Eu acho que essa é a coisa mais importante e que esse momento jurídico traz de reflexão. Nós temos o vídeo, inclusive, se o telespectador não assistiu no dia de ontem, vai assistir agora no Hora Geral. Vamos apresentar, por favor? Ontem, o Procurador-Geral da República
veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Impõe-se, pois, com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza, a apuração clara, profunda e definitiva das alegações em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um judiciário honrado. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. Ou seja, a ministra deu um posicionamento aí de respeito, em primeiro lugar, foi assim que eu entendi, à população. Exato. Ou seja, que o Supremo não será abalado por essas denúncias e pediu, inclusive, celeridade na investigação. Sim. Eu achei o posicionamento da ministra muito séria e muito imediata. Qual foi a sua análise? Sim, também. A questão é investigar e punir. Eu acho que é esse o objetivo e é isso que falta, né? Investigação e punição. Então, quando ela pede, né, que isso tudo seja esclarecido, é justamente para dar uma resposta à sociedade que, como você falou, confia no Poder Judiciário, né? Confia naqueles que vão fazer o julgamento desses políticos, né, que a gente vê que tanto causa revolta à sociedade. Então, a sociedade tem uma esperança no Poder Judiciário que não pode ficar maculado, né, diante desses áudios. Né, tem que ser investigado. Um outro aspecto também, eu até chego a entender uma parcela da população, quando eu converso com uma pessoa ou outra, acredito que a Érica também, a respeito de, por não entender o que acontece no nosso Brasil, inclusive as redes sociais aceitam tudo. E as pessoas acabam se desmotivando. Tá vendo? Não adianta mais. O Brasil acabou. Desculpe, eu não penso assim. Eu penso que nós estamos num processo justamente de depuração, de tirar, de uma certa forma, poder afastar essas pessoas que tanto prejudicam o nosso país. E lógico, isso tem que começar na cidade em que você mora, no município, né? Sim, E isso aí acaba criando uma grande movimentação. E me causa uma preocupação com relação às fotos. Ontem eu estava assistindo o Jornal Nacional, eu nunca vi, ficou quase meia hora, sem intervalo, só mostrando os escândalos, né? O que dá para pensar? Não existem coisas boas ainda no nosso Brasil? Aquela quantidade de dinheiro que foi encontrado num apartamento supostamente usado pelo Gedel, né? Aquilo ali deixa mais indignado. Levaram quase 6 horas para contar 51 milhões de reais. É muito triste, né? É muito triste. Mas eu acho que a população ela não tem que ficar desesperançosa, não. Eu acho que a gente precisa ter mais interesse político, né? A grande questão é o voto. As eleições vão acontecer em 2018 e o que eu posso fazer para mudar essa situação? Através do voto. Existem outros instrumentos que a Constituição permite também uma participação direta da população, que de fato são instrumentos pouco conhecidos da sociedade. E aí entra aquela questão que eu já falei, né? A falta de educação. A sociedade ela tem que ser educada desde da educação básica, exato, né? Nesse sentido. Acho que falta patriotismo também. Concordo. Amar o seu país, né? E defendê-lo, falar, não, ele é meu. Né? A gente viaja e sabe que nos outros países tem um monte de coisa legal, positiva, mas eu acho o Brasil o máximo. Toda vez que eu volto para o Brasil, eu falo, esse é o meu país. Né? Mas, Érica, eu entendo perfeitamente o seu pensamento, o meu pensamento. É que as pessoas, elas veem o quanto que os nossos representantes estão prejudicando o nosso país, então elas pensam assim, que é errado. Se ele fez, eu também posso fazer. Isso cria uma onda de impunidade, uma onda de insegurança. E aí é que nós, cidadãos, temos que demonstrar através do voto e através de bons exemplos que nós vamos conseguir reverter essa situação. Né? Tem perguntas chegando no telespectador. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta para a Érica Soares responder. O Roberto, via WhatsApp.
Tenho visto na mídia falarem sobre trancamento de pauta. O que é isso? O trancamento de pauta é um procedimento que acontece no Congresso Nacional quando eles são obrigados a discutir e aprovar determinada situação dentro de um prazo pré-determinado e eles não fazem. Então, tranca-se a pauta até que aquilo que está trancando a pauta seja efetivamente definido. Enquanto estiver trancando, não tem como discutir nenhum outro assunto? Não tem como discutir nenhum outro assunto. E isso acontece mais no Senado e também na Câmara Federal? Na Câmara ou no Senado, exemplo, um prazo de votação de uma medida provisória. Sim. É um prazo constitucional, existe um prazo constitucional e a partir de um determinado momento tranca-se a pauta. Até que eles decidam por aprovar ou não a medida provisória, a pauta fica trancada e não pode se discutir nada até que aquilo seja discutido. Destravado, né? Mais seja perguntas aqui exato. pelos nossos telespectadores aqui no Hora Geral. Deixa eu ver a próxima pergunta. O Jorge também viu o WhatsApp. De quanto em quanto tempo a Constituição deve ser revista? Veja bem, não existe essa análise de quanto em quanto tempo a Constituição deve ser revista. Não existe uma periodicidade? Não existe uma periodicidade. A Constituição de 88 foi feita uma revisão 5 anos depois. Só que quando ela foi elaborada, né, já se previu a possibilidade das suas alterações. Então, elas podem ser alteradas a qualquer momento. O problema é que o procedimento de alteração da emenda constitucional é um procedimento burocrático e dificultoso. Né? Para você ter uma ideia, nós temos 513 deputados federais e 81 senadores, e para uma emenda ser aprovada eu preciso de pelo menos 308 deputados e que eles votem em 2 turnos, e de 49 senadores que também votem em 2 turnos. Então é um procedimento muito dificultoso. Quem conhece um pouquinho de política sabe como que é difícil você conseguir conciliar tantas opiniões, né? Tantos votos. Então, a Constituição ela pode ser alterada a qualquer momento. Existem matérias que não podem ser mexidas, que são as chamadas cláusulas pétreas, que é aquele núcleo duro da Constituição, mas no mais ela pode ser alterada desde que passe por esse procedimento burocrático. Então, por falar em alteração, está tendo uma grande discussão agora com relação à reforma eleitoral, que ela tem que ser votada um ano antes da eleição. Sim. E estavam discutindo que seria distritão. Muita gente estava dizendo que o distritão beneficiaria os já deputados, né, porque estão na mídia, e acabaria prejudicando novos nomes. E pelo que eu estou sentindo, o distritão não tem tempo hábil de ser aprovado. Minha análise. Passou ontem, parece, o fim das coligações, que isso acabaria fazendo com que partidos nanicos, né, acaba se fundindo com outros partidos para poder sobreviver. Agora, essas mudanças com relação à eleição, elas não deveriam ser discutidas através de um plebiscito para uma mudança da Constituição, ou bastaria apenas uma PEC, que é uma emenda constitucional? Veja bem, algumas alterações, a exemplo do sistema de governo, né? Parlamentarismo, exatamente, há pouco tempo, monarquia. Exato, né? Uma proposta do presidente Temer, que inclusive o ministro do STF, Gilmar Mendes, se manifestou, de alteração para um semi-presidencialismo, né? Ou um parlamentarismo. No meu entender, essa alteração sim é uma alteração que necessitaria de uma consulta popular por meio de um plebiscito, uma vez que a Constituição, quando ela foi elaborada, ela já exigiu esse plebiscito que foi realizado em 93. Que nós chegamos ao presidencialismo. Nós chegamos à conclusão do presidencialismo. Na verdade, o povo já se manifestou 2 vezes. Em 1963, ele se manifestou no sentido do presidencialismo e de novo em 93. Isso pode ser mudado? Pode. Mas, no meu entender, através de uma consulta popular. As demais alterações, desde que elas não mexam com as cláusulas pétreas, que é esse núcleo que eu falei que é imodificável da Constituição, elas podem ser feitas, sim, pelo Congresso Nacional através das emendas constitucionais, que é o que está acontecendo. Os projetos de emenda constitucional, que, como eu falei, tem que passar por esse procedimento mais burocrático, um procedimento dificultoso de aprovação. Agora, seria importante, né, eu não vi essa PEC, eu não li essa PEC, mas acho que deveria existir uma igualdade com relação ao tempo de televisão.
O que significa? As coligações, segundo a informação, foi aprovada em primeira discussão. Ainda tem a segunda discussão, mais 2 no Senado, para depois ser sancionado ou não. Eu acho que cria uma grande dificuldade quando um candidato ele acaba se coligando por vários partidos, isso acaba inflando o seu tempo de televisão e o outro tem um tempo mínimo, né? Não deveria existir também uma igualdade numa eleição? Na verdade, essas alterações, né, com o fim das coligações, a própria cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, que está em pauta de julgamento, ela serve justamente para poder tentar frear esse tipo de situação, né? Porque na prática o que acontece é que partidos muito pequenos, partidos que não terão representatividade no Congresso Nacional, não vão poder participar do horário eleitoral, né, e do fundo partidário, e com isso acaba inibindo aqueles partidos nanicos que você comentou de existirem, que na verdade o objetivo deles é se fundir para poder promover, né, a coligação, né, com a expansão do horário eleitoral. Então essas medidas estão sendo tomadas justamente para poder inibir que esse tipo de coisa aconteça. Por que a população acha que através do voto ela não vai conseguir mudar uma realidade e ela acaba não votando? Nós em Santos, na última eleição, tivemos aí mais de 100 mil votos que foram desprezados, ou seja, ou anulados ou pessoas que não votaram. Um número significativo. Só para que essa discussão fique em Santos, por exemplo. Eu acho que o problema são os candidatos. Eu acho que o eleitor não se sente representado, né, nos seus candidatos. Então, eu acho que esse fomento da cidadania passa só, não pela consciência de votar, mas sim por movimentar as pessoas para que elas apresentem os seus programas ideológicos, né, e elas se interessem pela política, né, visando o interesse público, né, na tentativa de fazer algo melhor para o seu país, que passa por aquela ideia do patriotismo. Se eu quero um país melhor, ou eu faço, ou eu vou votar em alguém que representa, né, aquilo que eu acredito para o meu país, visando o interesse público e não o interesse privado, que infelizmente é o que acontece. Nós temos alguns minutos ainda, dá tempo para mais uma pergunta aqui do nosso telespectador ou telespectadora no Hora Geral. Deixa eu ver aqui, o Rafael. Quem pode abrir uma CPI? Ele que está fazendo essa pergunta pelo WhatsApp. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, né, feito dentro do Poder Legislativo, das casas do Legislativo, em qualquer âmbito, federal, estadual, municipal, câmaras de vereadores e tal. E quem abre uma CPI são os próprios parlamentares. No âmbito federal, você precisa de 1/3 dos parlamentares para que seja aberta essa CPI, né, para poder trazer investigação. É uma função do próprio Legislativo, que é uma função fiscalizatória, que vai fazer uma investigação, né, e a conclusão daquela investigação vai ser encaminhada ao Ministério Público, que vai entrar ou não com ação a depender daquelas conclusões. Vou pegar uma carona no Rafael e vou passar a pergunta para a Érica. Mas se de repente o chefe do Executivo tem a maioria no Parlamento, dificilmente uma CPI é aprovada. Se essa CPI envolver questões relativas ao Executivo, é uma questão do nosso sistema. Ela de fato acontece. E aí cabe à população observar quem são os seus representantes que não querem que determinados assuntos seja discutido, né, publicamente. E é aí que entra a população e que ela tem que mostrar a sua força política. Entre outras coisas, não vou votar em determinada pessoa porque ele não defendeu o meu interesse, o interesse da comunidade. O voto consciente, né? O voto investigativo. Eu tenho que investigar o meu candidato para que eu possa votar de forma consciente. É só assim que a gente altera o sistema. Ótimo. Rapidamente, vamos aos aniversariantes de hoje, nessa quarta-feira. Vamos lá? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns.
Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Conversamos com a professora de Direito Constitucional, Érica Soares. Posso convidá-la mais vezes aqui? Claro. Tem mais temas no programa, é muito pouco. Sim. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite. Tá? Muito obrigada. Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Continue na internet, acesse youtube.com/Hora Geral e também reveja todos os programas e entrevistas. E curta a nossa página no facebook.com/Hora Geral. O nosso WhatsApp continua à sua inteira disposição, 981387000. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau, até amanhã.